Hoje nós queremos conversar um pouco com os irmãos, ainda dentro do tema geral, consciência crística. Queremos falar um pouco sobre o ser cristão, um tema que depois de 2000 anos, teoricamente, deveria já estar bastante claro para todos nós, o que é ser um cristão de fato e de verdade. Mas, depois de tanto tempo, ainda se faz necessário falar acerca da vida cristã, do ser cristão, desse nome cristão, né? Essa nossa igreja é interessante, nosso ministério, inclusive a TT, que desde a conferência de outubro do ano passado está conosco, ela conta que desde então da conferência passou a vir, gostou de ter vindo, compreendeu a palavra que ouviu, está empolgada pelo que vem ouvindo. Mais uma vez ela foi questionada por alguém perguntando: você é evangélica? Ela não sabia responder, né? Aí vem perguntar: nós somos, afinal, o que nós somos? Se nós não somos católicos, se nós não somos evangélicos, se não somos protestantes, somos o que, afinal de contas? Ela não sabia responder ao certo a pessoa que questionou, né? Mas até essa própria confusão em torno do que somos, ou do que é de fato ser um cristão, ou o significado de evangelho, católico, protestante, tudo isso demonstra que nós precisamos mais do que nunca compreender o que está acontecendo. Imagine vocês, nós vamos tomar aqui um texto bíblico de início das nossas reflexões. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o texto que foi lido no início dessa reunião. Atos capítulo 11, eu quero ler com vocês o versículo 25 e o versículo 26, para a partir de então nós construirmos o nosso pensamento e as reflexões dessa noite. Esse é um texto apenas de introdução. Nós vamos trabalhar de fato o texto de Filipenses capítulo 3, ok? Mas aqui diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse texto é interessante porque, a despeito de há muito tempo antes dessa situação de Atos 11 já haver sobre a terra a igreja ela nasce em Atos capítulo 2. Vocês podem acompanhar Atos 2 ali no dia de Pentecostes. Começa efetivamente a história da igreja, a igreja em Jerusalém. Então houve o predomínio da igreja em Jerusalém por muito tempo. Somente então, depois da morte de Estevão, foi que então houve a dispersão da maioria dos discípulos, que saíram então levando o evangelho para outras regiões, para outros lugares. Capítulo 9 de Atos mostra a conversão de Saulo de Tarso. E Saulo, tendo se convertido, ele teve um momento bastante conflituoso assim que ele se converteu em Jerusalém, porque ele saiu pregando, anunciando Cristo e o reino de Cristo. Mas me parece que a mensagem que o apóstolo Paulo pregava em Jerusalém começou a tirar a paz da igreja em Jerusalém. Ou seja, a igreja em Jerusalém gozava de uma certa harmonia com as autoridades constituídas da época, tanto do meio da religião judaica quanto da política. Diz que a igreja tinha uma certa paz. E a mensagem de Paulo começou a tirar um pouco a paz da igreja em Jerusalém. Ou seja, os irmãos de Jerusalém pensaram: se Paulo continua pregando, o que vai acontecer? Certamente a igreja vai sofrer perseguição, a igreja vai perder a sua paz. Foi então que Paulo, ele foi mandado embora de Jerusalém. Os irmãos pegaram Paulo e o enviaram para a sua casa em Tarso, a sua cidade de origem. E nisso ele já havia ficado 2 anos já fora, no deserto da Arábia,
tendo sua comunhão com Deus e recebendo as revelações acerca do Evangelho. Mas o fato é que, nesta ocasião, do texto que nós lemos, Paulo estava em casa, porque a igreja de Jerusalém não o quis recebê-lo, ou sobretudo que ele se mantivesse em Jerusalém pregando.